Paz do Senhor Jesus para você que está aí ligadinho no nosso abençoado canal, porque esse canal é um canal abençoado e abençoador, canal Alimento do Céu. Eu quero ler com você, amados, no Salmos 84, vamos ler alguns versículos aqui, vamos ler a partir do 4, vamos ler do versículo 4 até o versículo 7, Salmos 84, e diz assim: como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Agora o versículo 10 diz assim: mais vale um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver na casa dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Glória a Deus. O Senhor aqui, ele dá uma ênfase, né? Aquelas pessoas, ele chama de felizes ou bem-aventurados em outras versões, as pessoas que frequentemente estão na casa do Senhor, louvando o seu nome sem cessar. Ele não diz que é feliz aquela pessoa que vai um dia e 8 não. Ou então tem gente que passa um mês inteiro sem ir na casa do Senhor. Felizes são as pessoas que frequentemente, ou seja, são frequentes. Não quer dizer que você tem que estar na casa do Senhor 7 dias da semana. Não. Mas sempre que possível, vai. Sempre que possível, você está lá, frequentemente na casa do Senhor, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Oh, queridos, há tantas pessoas que procuram força em outro lugar. Ah, mas a minha força está no meu esposo. A minha força está no meu trabalho. Sem o meu trabalho eu não sou nada. Sem o meu esposo eu não sou nada. Sem meus filhos eu não sou nada. Amados, felizes são as pessoas que fazem do Senhor a sua força. E também resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Quem decide seguir os retos caminhos de Deus sou eu. Quem decide é você. Deus não decide por nós. Deus não obriga ninguém a seguir os caminhos dele. Ele mostra o caminho. Caminho largo, caminho estreito. Ele ainda dá a dica. Vai pela porta estreita. Vai pelo caminho estreito. É difícil caminhar no caminho estreito? É. Mas segundo a palavra do Senhor, esse caminho estreito, difícil, às vezes até pedregoso, espinhoso, esse caminho é o caminho que vai nos levar à vida eterna. Então, queridos, essas pessoas são felizes, que resolvem no seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Como é que são essas pessoas? O que é que elas são capazes de fazer, irmão Rosinha? Essas pessoas que decidiram seguir os caminhos do Senhor. Você deve estar pensando, eu tomei essa decisão. Eu decidi seguir a Jesus. Eu frequento a casa do Senhor. Eu sou uma pessoa frequente. Eu decidi e resolvi que o Senhor é a minha força. Sabe quem você é? Você está inclusa nessas pessoas aqui, ó. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Você é uma dessas pessoas.
que consegue transformar lugares secos em fontes de água. Sabe aquela pessoa que quando chega no lugar só tem tristeza, no lugar em que as pessoas só murmuram e que as pessoas não têm fé, não têm esperança, e essa pessoa chega, só a sua presença já faz a diferença. Tem pessoas que chegam no lugar que não precisa falar nada. E ela entra naquele ambiente seco, né? Ela entra naquele lugar como se fosse um deserto. E as pessoas olham e falam assim: você tem alguma coisa diferente. Você tem um brilho diferente. Só que essas pessoas não conhecem a palavra, não têm experiência com Deus e não sabem dizer que tipo de brilho é esse. Não sabe dizer que essa pessoa que chegou, ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Por isso que ela brilha. Mas nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra e nós sabemos disso. Que você é essa pessoa que é capaz de transformar lugares secos em fontes de água. Aí essa pessoa começa a falar do que Deus fez na vida dela. Começa a falar do que Deus pode fazer na vida daquelas pessoas. Conta suas experiências. Aí daí a pouco você começa a perceber que o clima mudou. O ambiente mudou. E mudou, sabe por quê? Porque chegou alguém que decidiu seguir os caminhos retos do Senhor. Porque chegou alguém naquele lugar que é uma pessoa que vive buscando ao Senhor, que é uma pessoa frequente na casa do Senhor. E por que você é frequente na casa do Senhor? Por que você vai à casa do Senhor? Você vai buscar, sabe o quê? Recarregar as suas energias, recarregar as suas forças. Buscar mais ânimo, buscar mais alegria no Senhor, para que quando você visitar pessoas ou entrar na casa de alguém que estão tristes, que estão secos espiritualmente, que você leve o acalento, que você leve a palavra que transforma, que alegra, que dá vida, que você leve Jesus para essas pessoas. E ainda diz aqui que essas pessoas, sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo em Sião para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Pessoas que decidiram seguir os caminhos retos do Senhor, elas também têm dificuldades. Às vezes a pessoa diz: poxa, depois que eu virei, ainda fala virar, né? Depois que eu virei crente, parece que as dificuldades aumentaram. As lutas aumentaram. Não é que aumentaram. É porque quando você entrega a vida para Jesus, o inimigo ele fica furioso. Satanás ele não quer perder. Aí ele já viu que perdeu você. E ele vai tentar te tirar de volta. Ele vai tentar de todas as formas te arrancar dos braços do Senhor. Do caminho do Senhor. Aí começa aquela batalha espiritual que você vive todos os dias. Da carne contra o espírito. Então, queridos, essas pessoas, sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Elas vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Aí o salmista diz aqui: mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Mais vale um dia na casa do Senhor, no templo, do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Você tem ido à casa do Senhor? Você tem frequentado a casa do Senhor? Ou você tem frequentado outros lugares? Quando o salmista diz que valia mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar, ele sabia do que estava falando. Porque o salmista, ele sempre disse, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que estar na casa do Senhor não seja uma obrigação, mas seja prazer, seja alegria. E quanto mais você busca a casa do Senhor, quanto mais você busca recarregar as tuas energias, renovar as tuas forças na casa do Senhor, louvando, adorando, orando a Ele,
mais possibilidade você tem de ser essa pessoa que transforma lugares secos em fontes de água, que transforma tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. E que sempre que surge uma dificuldade, recebe a força de Deus. Que Deus te abençoe. Agora eu peço que você ore comigo e vamos clamar ao Senhor, porque esse Deus que nós estamos pregando é um Deus que pode te fazer ser assim. Uma pessoa totalmente diferente. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Senhor, Pai de eternidade, nós clamamos a Jesus, o teu amado Filho, por essas pessoas que acabaram de ouvir, Senhor, essa palavra. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que frequentemente estão indo à tua casa para adorar o teu nome, para louvar a ti sem cessar, são pessoas que fazem a diferença. As pessoas que decidiram seguir o caminho reto do Senhor são pessoas que aonde chegam levam alegria, levam paz, são diferentes. São pessoas que transformam lugares secos em riachos, em lugares, papai querido, abençoados. Eu te peço, Deus, nos sustenta para que nós nunca venhamos desistir de estar contigo na tua casa e que nós também possamos fazer a diferença onde nós chegarmos. É o que eu te peço junto com os teus amados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que através dessa palavra você tenha entendido que se você tomou a decisão para Cristo, você está no caminho certo, você está no caminho reto e que você faz a diferença nesse mundo. Embora que às vezes para você nem pareça isso, você nem pareça ser uma pessoa que faz a diferença, mas acredite que sim, você é sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.